falava, mas por que tudo isso acontece com a criança? Por que tudo isso tem que acontecer e ainda a gente perde a quem a gente ama? E naquele momento, ele pediu para todos aqueles que estavam sentindo que precisava de Deus, do amor de Deus ser revelado. Naquele momento era para ir para frente. Eu fui para frente com o coração, sabe quando quebra algo assim? O coração quebrado. Eu cheguei na frente e o Espírito Santo ele me envolveu de uma forma. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Meu nome é Emerson Nery, eu estou lá do amor da minha vida. Mudou hoje, não é mais a princesa? O hater pegou, sabia? O hater falou que era muito raso o princesa. Nossa, mas eu gosto. Você gosta da princesa? Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no estúdio da Tizan, hoje com uma convidada mais do que especial, Daiane Carvalho. Ela que é? Uma empresária do e-commerce. É isso aí. Boa noite, a paz, tudo bem com vocês? Aqui Daiane Carvalho. É isso aí. Gente, Daiane, enquanto a gente toma mais uma aguinha, eu tenho um recadinho para você. Oi, Emerson. Oi, pessoal de casa. Hoje eu vim falar da Rosilo. A Rosilo é uma marca de cosméticos. Nós temos duas linhas de perfume. O Estações, que ele é um perfume feminino, é uma fragrância floral, bem frutal, gourmandzada. E nós temos uma linha unissex, masculino e feminino, que é o Mergulhe. Ele é uma fragrância bem fresca. A durabilidade desses produtos é no mínimo de 8 horas. Para adquirir os nossos perfumes, utilize o QR Code que está na tela ou entre em nosso Instagram, o link está na bio. O Instagram é @userose.lo. É isso aí, Emerson. Estamos aqui mais uma vez para falar de um outro produto que a Moriá também trabalha, que são as caixas para Santa Ceia. Nós somos os maiores fornecedores do Brasil para caixas para Santa Ceia. Você que é envasador e está precisando de material para acomodar a sua Santa Ceia, fale conosco, tá? Aqui, ó, você tem uma caixa que comporta todos os tipos de suporte vendido no mercado para transportar a sua Santa Ceia. Nós temos também as caixas coletoras para você enviar via Sedex para todo o Brasil, que acomoda mais de 10 caixas. Nós temos as caixas personalizadas também. Coloque aqui o seu logo, a sua marca, tá bom? Escaneie o QR Code que vai aparecer na tela. Teremos um enorme prazer em te atender. Já estamos de volta. E aí, Daniela, o que o pessoal tem que fazer? Tem que curtir esse episódio, comentar bastante, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. Tem aparecido alguns stories aí, a gente vê lá, viu? Não tá inscrito, é muita sacanagem isso aí. Tá assistindo, tem que se inscrever, né? É isso aí, Dai. Obrigado aí por estar aqui com a gente hoje, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que a sua história a gente já teve um pouco de acesso, assim, sabe que tem um poder muito grande de transformação na vida das mulheres, né? Obrigado pela sua disponibilidade. Dai, quando você nasceu, você era de qual bairro? Você era aqui de São Paulo, outra cidade? Então, aqui eu quero falar um pouco e quando vocês me convidaram a estar no programa, eu falei assim, Deus, mas como assim? Eu, Daiane, que não teve tanta coisa, um milagre grande. E aí, então, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, Daiane, de pequenos milagres, eu te reconstruí. Amém. Eu sou uma menina suburbana, nasci em Osasco, sempre morei em comunidade, né? E é sobre isso, né? Foi através da minha mãe, do meu pai, que eu entendi o que era a presença do Senhor, que eu entendi o que era fé, né? Porque, como eu falei para vocês, e eu não sei se vocês viveram assim também como eu, né? Garota de uma comunidade, não tinha muita perspectiva de vida, e foi a partir dos 7 anos que eu entendi o que era milagre, o que era fé. Nessa época assim da tua infância ali, vamos falar um pouquinho da tua família. Como que era constituída? Você tinha mais irmãos? Sim, meu pai, minha mãe e mais 4 irmãos. Então, total irmãos. Era 7 pessoas aqui, em um barraquinho. Aqui pertinho, aqui em Osasco. Isso. Você lembra da escola que você estudou? Ai, não. Não lembra? Não, assim, eu nasci em Osasco, né? Só que o meu pai, ele, como sendo pedreiro, a gente vivia de aluguel em barraquinhos. Então, com os 7 anos,
eu saí daqui de Osasco e fui morar no Carumbé, na freguesia do Ó. Não sei se vocês já ouviram falar dessa comunidade. Então, a partir de lá, que eu comecei a entender o que era comunidade, o que era fé e o que era também desespero de uma criança. Dentro da comunidade você percebia muita gente assim com força de vontade de crescer, de sair de lá? Não, Não? não. É mesmo? Pessoal acomodado? Sim, pelo menos na onde eu morava, o pessoal estava acomodado, porque né, nessa favela, na verdade, meu pai conseguiu comprar esse barraco e desse barraco ele conseguiu construir uma casa. Mas eu não via isso, nem até mesmo do meu pai, né? Eu via isso da minha mãe. Entendi. Será que pelo fato de não viver outra realidade, não ter acesso a outros bairros, outras... Sim, eu acredito que sim, por quê? Porque meu pai, como pedreiro, ele só fazia obras ali na comunidade. Só que a minha mãe, ela sentiu a necessidade de começar a ir trabalhar. Então, ela começou a trabalhar como faxineira. E trabalhar em faxineira não trabalha na comunidade, trabalha em outros lugares, né? Outros bairros. Em Né? outros bairros. E aí saiu os dois para trabalhar, vocês ficavam ali... Aí ficava, tanto que eu chamava minha irmã mais velha de mãe, né? Porque o meu pai e minha mãe ficavam o dia inteirinho fora de casa. E aí, assim, a gente começou eu comecei e a minha irmã mais nova começou a chamar minha irmã de mãe. Meu Deus, era a referência que tinha, né? Sim. Ela chamava ali toda a responsabilidade de cuidar de vocês, de Sim. cozinhar e tudo, né? Sim. Você vê, dona Helene? Como a gente já começa a se surpreender logo no começo da história, porque a gente conhece a Dai faz os devocionais bonitos na rede social dela, ela tem mais de 15 mil seguidores, eu entrei lá, eu vi. Aí a gente não sabe, assim, a origem, né? Da força de vontade, já que a gente já percebe que ela teve para sair disso. Né? Aí veio o que a Sofia sempre fala, que vê close não vê corre. É verdade. Você falou que você teve uma experiência aos 7 anos de idade. Sim. Como que foi essa experiência? Na verdade, eu estou montando meu livro, né? Eu contei para a Elaine, que é De Pequenos Milagres, Eu Me Reconstruí. E o primeiro capítulo vai falar sobre a fé, né? Sobre a fé. Com 7 anos, eu acordei, né? E ao acordar, eu falei assim, ai Deus, eu já fiz assim, ai Deus, tomara que quando eu ir ao banheiro tenha pasta de dente, porque quando não tinha pasta de dente, nós escovávamos com sabão, sabe aquele sabão azul? Aí eu fui no banheiro e eu vi que tinha pasta de dente, aí eu já falei, ai, obrigado Deus, do meu modo, 7 anos. E eu lembro que no nosso barraco, para chegar até a cozinha, tinha um corredorzinho e eu já avistei a minha mãe encostada no fogãozinho e os meus irmãos correram na frente. Quando eu olhei para minha mãe, ela estava secando algumas lágrimas e meu irmão falou assim, mãe, a gente veio tomar café. Eu olhei para a mesa e não tinha nada, só tinha uma jarra de café. Isso já tinha acontecido outras vezes, assim, de... Que eu me lembre, foi a partir daí que eu comecei a entender o quanto nós éramos escasso de coisas, de comida, condições financeiras. E aí ela agachou, da altura do meu irmão tinha 10, 11 anos no máximo, e falou assim, filho, você acredita em Deus? Aí ele olhou assim para minha mãe, todo sorridente, e falou assim, mãe, acredito. Aí ela falou assim, então vai você e suas irmãs orar para que o Papai do Céu venha trazer para você o seu café. Eles correram, né, os dois mais velhos, e eu já fui revoltada. Falei, como assim, Papai do Céu? Ele sabe que eu tô com fome, por que eu tenho que pedir para ele? E aí, naquele momento, eles ajoelharam, eu nervosa, fiquei próximo do meu irmão, e ele começou a orar. Ele começou a orar e ele falou assim, Papai do Céu, traz o pãozinho, traz o leite. Sabe aquela bolacha que eu gosto? Traz também, Papai do Céu. E aí ele passou a oração para minha irmã mais velha e falou, Deila, o que você vai querer? Aí ela falou assim, eu vou querer mortadela, vou querer... E começou com disputar a oração com o outro. Fazendo E eu pedidos. brava. Dai, o que você vai querer? Eu falei, não vou querer nada. Não quero nada. Eu queria que estivesse as coisas na mesa. E eles começaram a orar, um mais alto que o outro. E eles foram interrompidos com batidas na porta. E eu escutei a irmã ali falando assim, irmã Cida,
eu estava no mercado e tudo que eu comprei, Deus mandou eu comprar para os seus filhos. Meu Deus. Quando eu corri e vi na mesa, tudo que ele estava orando, mesmo disputando, Deus tinha trazido. E foi a partir dali que eu entendi o que era a fé. Vocês já vinham de um contexto assim de estar indo na igreja? Sim, né? sim, sempre. Desde quando eu nasci, fui criada na igreja. Então, assim, a minha mãe sempre nos ensinou a usar a nossa fé. Quando você fala assim, né? Lógico que era um entendimento que você tinha com 7 anos de idade, né? Sim. Mas assim, por que eu tenho que pedir? Porque Deus tinha a necessidade de gerar em você uma experiência, né? Sim, Você já entendeu isso com 7 anos. com 7 anos. E a partir desse momento, sua percepção mudou? Foi diferente? Mudou, sim. Mudou porque aí foi a partir daí que eu comecei a olhar mais para minha mãe. Ela, para mim, sempre foi uma referência. Meu pai, ele ficava muito longe. Meu pai foi uma referência de evangelista. Meu pai, ele não podia ver uma pessoa na rua que ele ia, levava para casa. Nós dormia tudo no cantinho, as meninas e a mãe. E ele dava banho, ele dava roupa, comida, quando a pessoa estava sã, tanto de bebida quanto de drogas. Você, onde que você mora? Se era em outra cidade, se era em outro estado, Nossa, ele ajudava. Conhecer mesmo, de Ele verdade. ajudava e a pessoa ia. Mas um exemplo de fé sempre foi a minha mãe, porque ela sempre estava conosco. Teve também outra ocasião que foi um pouco mais tarde, né? Eu tinha por cerca de 12 anos, já não morava mais naquela região. Deus tinha nos abençoado, a gente foi morar no interior. Meu pai recebeu uma proposta, só que essa proposta era assim, nós morávamos no meio do mato e ele trabalhava bem longe da gente. Certo. E eu lembro que tinha amanhecido, minha irmã foi fazer café, né, que ela já era adolescente. Aí ela gritou, minha mãe estava no quarto orando, ela gritou, falou, mãe, acabou o gás. Aí eu vi minha mãe passando no corredor, falei, deixa eu ver o que essa mulher vai fazer. Porque eu amava tudo que minha mãe fazia, eu amava ver, né? Para que eu viesse ter uma experiência como ela. Ela falou assim, meninas, estava eu e minha irmã, né? Eu já tinha 12. Ela falou assim, vocês creem em Deus? Vamos usar a fé? Eu falei, vamos, mãe. Ela virou o botijão de gás, né? Sabe quando deita o botijão de gás? E falou assim, Senhor, o meu marido vai voltar daqui 15 dias. Esse gás vai funcionar até ele chegar. Aí eu... Meu Deus, é muita coisa, né, Deus? Pode ser uns 5, 6 dias, vai que a gente, né, consegue um valorzinho. Pois, irmão, por 15 dias esse gás ficou funcionando. Meu pai pôs o pé na porta, o gás parou de funcionar. Meu Deus, quanta experiência, hein? Muita experiência. Então, assim, foi pequenas, porque muitas pessoas podem olhar e falar assim, nossa, Day, mas foi tão pequeno, você não foi curada de uma doença terrível, ou... Não. Foi pequenos milagres mesmo na minha vida. Não, mas a gente até comenta sobre isso aqui, né? Por isso que a gente fala assim, quando uma pessoa pergunta qual que é o melhor episódio para assistir, eu falo sempre é o próximo, cara. Porque assim, a gente já teve experiências, assim, aqui, né? Das pessoas contando pra gente de realmente milagres, né? Sim. Um milagre que me tocou muito, assim, foi da irmã Mari, que até adotou o sobrenome de Mari Milagre. Que teve a cura, foi curada de um câncer no pâncreas, ao qual eu nunca tive conhecimento, né? Que é sempre um câncer muito, muito agressivo. Né? Então a gente já teve de doenças, já teve de pessoas que se converteram dentro de um sistema prisional, já tivemos de um tetraplégico que hoje anda, que é um nosso amigo lá, o Samuel. Já tivemos de pessoas também que vieram assim do nada e construíram um legado, né? Construíram assim, moram num condomínio bacana, testemunho de acidentes, mas assim, de traumas também, né, Elaine? Sim. E assim, mas cada história, ela deixa um legado, né? Sim. O que a gente está contando hoje aqui, que vai ficar eternizado, na verdade, só essa primeira parte aí, que deve ter uns 10 minutos que a gente está conversando aqui, já fica uma esperança, né, para quem está assistindo, que está numa situação adversa, né? Sim. Referente à fé, não eu fui curada, mas eu tenho um irmão que ele nasceu sem a menina dos olhos, ele nasceu cego e Deus curou. Meu Deus. Ele com 6 meses de idade, minha mãe num círculo de oração, e um missionário olhou para minha mãe e falou assim, você crê na cura dele? Ela falou assim, eu creio, um Deus de milagre.
E aí, depois de acho que 2 meses, levou no oftalmo. O oftalmo falou assim, ele tá enxergando sem a menina dos olhos. Só que ele só tem 30% da visão. Hoje é casado, tem 2 Olha filhos. só que benção. E o Senhor diz que vai completar a obra. Minha mãe já dorme no Senhor, mas ela já viu o milagre. Amém. Glória a Amém. Deus. É muito impactante, né? Que nem você falou assim, não vivi grandes milagres, mas naquele dia era o grande milagre que vocês precisavam para continuar se alimentando, né? Sim. Então pode não ser a realidade de muitas pessoas no Brasil, mas eu acredito que muitos, milhares de pessoas ainda passam por isso, por essa dificuldade, né? Escassez de alimento, escassez financeira. E como era no dia a dia, ali com 5 crianças, né? Vocês já crescendo, adolescente, roupa, sapato, como ficava essa questão? Então, domingo, eu vi uma pregação do nosso irmão, que estava pregando, que ele fala que pé de pobre não tem tamanho, né? E eu carrego a marca disso, né? E eu sei como que é difícil. Eu lembro que eu nunca cheguei numa loja para comprar um tênis. Eu sempre, ou era do menor tamanho, não, às vezes até da igreja, né? Então, assim, quando eu estava orando para estar aqui, eu falei, aí Deus começou a ministrar no meu coração. Falou assim, olha, Daiane, olha onde você está, né? E o Senhor fez eu contemplar o que o Senhor me abençoou. Porque eu, naquela época, na comunidade, eu não tinha perspectiva nenhuma de vida, de um futuro melhor. Por quê? Porque eu só recebia palavra negativa. Eu olhava em torno, e em torno só tinha coisas negativas. Eu não podia... na minha idade, as minhas filhas... A idade das minhas filhas, eu nunca fui no shopping. Eu nunca fui comer um Mac. Eu nunca fui comer nada de lanche, nunca participei, nunca pude ir num cinema, por exemplo. E comer, e essas coisas não tinha. Meu pai levar um dia para ir no restaurante, não existia isso. O básico era arroz, feijão e ovo. O básico era arroz, feijão e ovo. Então, assim, não tinha perspectiva nenhuma de vida. Então, assim, hoje eu agradeço a Deus porque Deus falou assim, olha onde que você está. Hoje, sendo uma empresária, né, hoje podendo dar o que eu não pude ter, né? Claro que também eu não sou essa mulher assim, eu vou dar. Não, porque eu não pude ter. Porque a gente tem que mostrar também para os adolescentes de hoje em dia que tudo que é fácil não tem aquela, né, de conquista, não tem aquela sensação de conquista. Então, assim, eu posso dar, mas tem o processo. As minhas meninas sempre tem que saber falam. o preço, né? Sim, tem que saber o preço. Tem que saber o preço. Dai, e assim, nessa parte da sua adolescência, Sim. tem mais alguma coisa que Sim. te toca, assim, que o Espírito Santo pede para você contar? Sim. Aos 10 anos, né, Deus me livrou de um abuso, né? Eu não entendia o porquê, né? O porquê daquilo, porque estava acontecendo comigo, mas Deus me livrou. Uma criança de 10 anos não sabe como lidar com isso. Tá extremamente vulnerável, né? Sim. Aí eu tive um encontro, depois de muito velha já, e eu questionava Deus. E Deus me mostrou que ele estava como se fosse um anjo pegando nas minhas mãos e fazendo eu correr. Tem isso. Tem também com 15 anos, né? Eu ia participar de um congresso, e esse participar do congresso, na semana do participar do congresso, nós recebemos uma notícia muito ruim da nossa família, né? Que foi quando meu pai nos abandonou por outra pessoa, e a minha mãe foi parar no hospital. Ela foi parar no hospital, eu deixei minha mãe no hospital, eu falei, mãe, porque o sistema nervoso dela atacou, eu falei, mãe, eu preciso ir para o congresso, porque eu estou dilacerada. Ela falou, vai, filha, vai que a mãe vai receber alta, vai te esperar. Eu cheguei dilacerada num congresso de adolescente, e eu lembro que minha oração lá, eu falava assim, Deus, eu perdi meu super-herói. O Senhor pode ser meu super-herói agora? E eu lembro que o irmão começou a pregar, e falar do amor dele, de Deus, e eu falava, mas por que tudo isso acontece
com a criança, porque tudo isso tem que acontecer e ainda a gente perde a quem a gente ama. E naquele momento, ele pediu para todos aqueles que estavam sentindo que precisava de Deus, do amor de Deus ser revelado. Naquele momento era para ir para frente. Eu fui para frente com o coração, sabe quando quebra algo assim? O coração quebrado. Eu cheguei na frente e o Espírito Santo ele me envolveu de uma forma que eu não sei explicar, uma paz. E eu fui batizada com o Espírito Santo naquele momento. E eu não conseguia me controlar. Os meus amigos, eu lembro que eu fui no ônibus falando em línguas estranhas. Quando eu cheguei, minha mãe tinha recebido alta. Eu cheguei e abracei a minha mãe e ela também começou a falar em línguas estranhas. E ali o Senhor nos renovou as nossas forças. Então, são coisas que não tem como falar assim, que Deus me abandonou. Deus, ele nunca me abandonou. Né? São escolhas nossas, né? Porque depois disso, eu deixei a voz do inimigo falar soprar os meus ouvidos e com 18 anos eu saí da casa do Senhor. Foi. A gente vive... Isso aconteceu comigo também. A gente vive umas experiências e parece que, não sei, né? Dá um vacilo de vez em quando, né? Sim. E você demorou muito para se reconectar, não? Então, com 18 anos, eu lembro que eu falei para minha mãe, mãe, eu não quero mais, porque, assim, da infância até a parte adulta, antes de conhecer meu esposo, eu só foi, tipo assim, processos e mais processos difíceis que eu falava assim, não, eu não sei, alguma coisa Deus tem. Só que com 18 anos eu vacilei. E eu ouvi a voz do inimigo e eu lembro que minha mãe falou assim, você está saindo de baixo da nuvem, do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Vigia. Eu vou estar aqui sempre orando por você. Mas são as suas escolhas que vão te levar para algum lugar. E com 18 anos, eu comecei a ir para lugares que Deus não estava. Eu comecei a fazer coisas que Deus não consentia. Começou a entristecer o Senhor. E eu sofri um estupro. Com 18 anos e meio, né? E eu tive que passar isso sozinha. Tanto que quando a minha mãe faleceu, eu quis poupar minha mãe por conta de tanto sofrimento. Eu fui para a delegacia sozinha, eu passei por isso sozinha. Eu consegui contar para alguém, quando eu conheci o Leandro, que é meu esposo. Isso foi com 20 anos, mas eu sofri sozinha esse estupro. Tanto que eu fui na delegacia, a delegada falou assim, você tem que fazer um boletim de ocorrência. Só que aí veio o medo, porque eu falei assim, minha mãe sofre tanto, minha família sofre tanto, pra quê? Né? Então eu enfrentei isso sozinha, mas por quê? Por conta das minhas escolhas. E a cada dia mais, aí eu ia beber, dançar, não usei droga. E no outro dia, aquele vazio, aquela falta de paz. Até que um dia Deus usou meu tio, pastor. A gente estava no final do ano, isso eu ia fazer 19 para 20 anos. Eu estava numa festa e ele estava na casa da minha mãe e Deus falou para ele, assim, vai buscar a Daiane. Aí ele perguntou para minha mãe, falou assim, neném, falou assim, oi, falou assim, aonde que tá a Daiane? Falei assim, tá numa festa tal. Eu vou lá buscar ela. Ele me chamou, eu estava na festa, ele me chamou, ele me colocou no carro, ele falou assim, até quando? Deus vai abrir a cova para você. Ou você volta pelo amor, ou você vai voltar pela dor. Mas Deus não vai te perder. Você acha que tudo isso que você se propôs a fazer e acabou passando foi por conta dessa quebra, dessa paternidade? E você não identificava Deus como pai? Sim, eu acredito que sim. Sim, porque depois que aconteceu o que aconteceu com meu pai, eu, mesmo sendo batizada com o Espírito Santo, sempre vinha uma voz falando assim, será que o seu pai eterno, celeste, também não vai fazer isso, não vai te decepcionar? Então eu escutava muito isso. Então foi essa quebra que aconteceu tudo isso. E as escolhas, né? As escolhas, elas nos levam para algum lugar. É como eu sempre falo para as minhas filhas. Eu falo assim, filha, você quer beber? Vai ter algo. Vai ter alguma consequência. Você quer fumar, você quer usar droga?
vai ter consequência. Então, assim, eu entendi que foram as minhas escolhas que me levaram para algum lugar. Deus perdoa os nossos pecados, mas não nos livra das consequências, né? Sim, Das escolhas que a gente verdade, fez, né? Então, verdade. isso sempre acaba pesando um pouco. E ficou algum peso no seu coração, tipo assim, uma ressaca moral, vamos colocar assim, de algo que você tenha feito? É a consciência, né? Fala muito da consciência. Eu sempre estou orando, porque não é o acusador, não é o nosso inimigo, é a nossa consciência. Se você pudesse voltar, o que você faria de diferente? Eu faria várias coisas diferentes. Entende? Então, assim, a minha consciência, eu luto constantemente referente à minha consciência. Porque ela sempre vem me acusar. Porque a palavra de Deus fala, né? Que Jesus, quando perdoa, ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Só que a nossa consciência não esquece. Então, eu não era digna, eu não era merecedora, né? De tanto amor. Aí, o que aconteceu? Eu falei pro meu tio, não, tio, vou voltar, não sei o quê, volto. Depois de uma semana, voltei a fazer as coisas erradas. Só que eu não sabia, eu estava me envolvendo com um rapaz que mexia com droga, que era traficante. E esse se envolver, uma ex dele foi até a minha casa, armada, com algumas amigas, me procurando e falando assim pra minha mãe, cadê a Daiane? Aí eu falei assim, ela tá na escola. Eu falei assim, fala pra ela, ou ela larga o fulano, ou ela vai morrer. Ou a boca dela vai amanhecer cheia de formiga. E tava todas armadas. Minha mãe falou isso. Nossa, imagina o susto da mãe, né? Ela falou isso, eu falei assim, mãe, não acredito. Eu falei, nem sabia disso. Pois no outro dia eu fui conversar com esse rapaz. Aí eu falei, fulano, então, não dá mais certo, e você, isso com 18 anos. Não dá mais certo, e você... Não, 18 não, 19. Ele, tá bom. Só que ele tava meio que limpando, sabe? 3/8 que fala? Não sei. Uhum. Ele tava limpando e colocando uma bala dentro. Aí eu falei, meu Deus, no meu pensamento, meu Deus, vou morrer hoje. Ele falou, você tem certeza que você vai terminar comigo por causa disso? Eu falei, sim, vou. Porque eu não quero isso pra minha vida. Ele, tá bom, pode ir. Eu escutei ele colocando, girando e apertando o gatilho. Acho que umas 4, 5 tipo vezes. uma roleta russa. Isso. E eu só, de costa, eu falei, Deus, me livra que eu volto pra tua casa. E aí eu entendi que o meu lugar não era longe da presença de Deus, que o meu lugar não era lá. Meu lugar era diante do Pai, né? E o Pai sempre estava ali me guardando. E aí eu voltei para os caminhos do Senhor. E como eu morava no interior, eu voltei para São Paulo. Uhum. Pode E continuar. como foi esse retorno? Esse voltar para São Paulo, eu voltei sozinha, né? Eu vim trabalhar, porque no interior não tinha muita oportunidade de emprego. Voltei para São Paulo. E isso já estava com 20 anos. E comecei a morar na casa do meu irmão, que já era casado. E eu fui numa vigília, né? Fui numa vigília maravilhosa. Gente, e eu sempre falava pro meu pai é negro, escuro, né? Eu falava, pai, de negro na minha vida só o senhor. Aí, olha, ele falou, você tá cuspindo, vai cair na testa, filho. Meu Deus do céu. Nessa vigília, chega um rapaz careca, mas a careca dele era tão brilhosa que me espantei. Leandro. Eita. E quando eu conheci ele, só que eu fiquei espantada com a careca dele, que era muito brilhosa, era diferente dos irmãos. Os irmãos sempre cortavam o cabelo, na época cortava o cabelo todo mundo igual, na Assembleia de Deus, né? Uhum. E eu olhei, fiquei olhando pra ele e falei, nossa. Então peraí, vamos fazer um suspense aqui, ó. Vamos falar dessa bola. Agora é a virada. Chegou o remidor. Chegou o remidor. Peraí, só toma uma aguinha e eu tenho um recadinho pra você. Pessoal, eu tô aqui hoje para falar da Kylie Flex para vocês. Eles trabalham com energias japonesas exclusivas como o Fi-Power, o Ion Balls e o MFP. E é uma tecnologia capaz de cuidar de todo o seu corpo. E eles têm diversos produtos, desde o bracelete até os colchões. Mas, principalmente, um dos produtos que fez a nossa vida ser transformada foi o purificador de água.
procura o Kleber e procura a Luciana. O QR Code vai estar na tela aí para você. Pessoal, hoje eu tô aqui para falar do Grupo FTS. Olha, o Grupo FTS ele é especialista em cabeamento estruturado, instalação de câmera, automação da sua casa. Você vai comandar todos os equipamentos, todos os seus interruptores, acender e apagar a luz por comando de voz através da Alexa. Então, ó, para contratar o Grupo FTS, mira aqui no QR Code e fala com eles através do Instagram. Já estamos de volta. Elaine, olha só a história dessa mulher, meu É Deus isso, do porque ela céu. começou falando que não tinha muito testemunho, não tá tive nenhuma nervosa. cura, não tinha... Olha a vida dela, meu Deus. Pois é, tá gostando desse episódio? Curta, comenta, compartilha aí com o maior número de pessoas e se inscreva no nosso canal, Não hein? pode deixar de se inscrever, hein? E Ó. assista até o final. É verdade, deixa o like lá. Daí aí, chegou o Leandrão. Ele geralmente... Leandrão ou Leandrinho? Leandrão, pra mim é Leandrão. Ele Joga bola pra caramba, hein? Meu jogador, Meu cara. Deus, jogador, cara, hein? Eu tenho visto ele jogando Na verdade, bola. era pra ele ser jogador. Só que É? Deus tinha um plano pra me conhecer, né? Senão não ia Olha conhecer só. o Leandro, né? Na onde que eu andava, por lugares que eu andava, não ia conhecer um jogador cara. Ah, é verdade. Então, ele geralmente até fala que ele me tirou da terra de Lodebar, né? A Nossa. terra do esquecimento. Mas eu sei que foi plano do Senhor. Aí eu conheci ele nessa vigília, só que ele foi mais atirado, né? É. Ele tinha me visto, depois da vigília, umas 5 horas da manhã, eu tava andando com a minha amiga, ele passou de carro e falou, irmã, tem telefone? Eu falei assim, pra ela? Ele falou, não, você. Aí eu passei o telefone, contato, e Deus abençoou. Tanto que, antes de conhecer ele nessa vigília, foi em março, Aham. e em dezembro, antes de março, em dezembro, uma irmã olhou pra mim, me abraçou, isso no interior, e falou assim, Daiane, eu te vejo casando no ano que vai entrar. Eu falei, nossa, no ano que vai entrar? Como que eu vou casar? Tô Não tenho nem nem namorando, namorado, nem nada. Aí conheci ele em março, abril, maio, junho nós noivamos, e em novembro nós casamos. Nossa. Quando é bom é rápido. É isso aí. Foi assim, tudo Que ano foi Deus. isso? Ai, gente, agora... Olha, eu coloquei ela numa peraí. situação ruim. Não, Em esquece. 2004. 2004. 2004. Olha só. E assim, foi tudo Deus, gente. Não tínhamos casa, não tínhamos nada. Mas Deus, ele surpreendeu em tudo. Casa, móveis, tudo o Senhor surpreendeu. Eu acredito muito assim que Deus une propósitos assim, né? Sim, Tem casamento que você percebe que é muito abençoado, né? sim. Tem casamento que a gente fica olhando assim, coisa não vai. Você já passou por isso? Né? Eu também já. Mas aí, por exemplo, quando encontrei a Elaine, a gente acabou, assim, conseguindo conquistar muita coisa, né? Então Sim. eu acredito que Deus, realmente a bênção de Deus no casamento, né? Sim. E o Lê, vocês já tinham ideia de ser empreendedores nessa época ou ainda não? O Leandro, ele sempre foi um menino que nunca gostou de ser CLT. Nunca. Tanto que quando eu conheci ele, quando a gente começou o nosso namoro, eu trabalhei para ele como secretária. Porque ele já tinha na época era empresa de motoboy. Ah, certo. E aí, depois da empresa de motoboy, foi uma transportadora. Depois de uma transportadora, foi... aí a gente entrou no e-commerce, né? Uhum. Então, ele nunca parou de empreender. Ele sempre foi um empreendedor nato, né? Sim. E foi a partir de então que eu comecei também a empreender também. Uhum. E com quanto tempo de casado assim começaram a vir aquelas filhas lindas que você tem? Então, a Nicole, eu casei em 2004, 2005 eu tive a Nicole. Foi tudo muito rápido lá, hein, moça? Em um ano muito casou, já no outro rápido. ano teve filho. É porque, né? eu nunca tive uma vida ativa, Sim, né? entendi. Então, assim, quando a gente casou, eu não tomei anticoncepcional. Então, Uhum. foi, Entendi. né? Aí, depois de 5 anos, veio a Giovana. Então, tenho a Nicole, 18 anos, a Giovana. E Deus me presenteou no ano passado com mais uma que eu considero como minha filha. Uhum. É a Júlia, minha irmã, né? Depois que minha mãe faleceu, ela veio morar comigo. Tem 17 agora. Tem 17, a 17. caçulinha. Isso. E a importância do Leandro na cura desse trauma? Quando eu conheci o Leandro,
como ele foi muito sincero comigo no começo, ele foi muito sincero, porque ele já tinha um filho, né? Uhum. Leandro tem um filho e no primeiro dia que a gente saiu para tomar um lanche, ele falou, é isso, isso e isso. Eu sou novo convertido, não quero brincadeira. Eu quero uma mulher para casar, porque eu vim do mundo e eu não tenho tempo para brincar. Ele falou bem assim comigo. E depois eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, Que forte, encontrei com né? um cara assim, assim, assim. Falei, A sua mãe deu glória a Ela Deus. falou assim, Né? case. Ela falou assim, só presta atenção se a mãe desse menino não fica muito no pé. Não, ela não ficava, então. Foi através disso, da sinceridade dele. Aí eu falei assim, então, Leandro, vamos sentar. Eu preciso te falar isso. Aconteceu isso comigo, eu não gosto de ter relação com ninguém. Sim. Desde esse momento. Ele falou, não, amém. Ele sofreu muito, tadinho. Uhum. Mas o nome do Senhor foi glorificado através desse trauma. Eu fui para psicólogos e, graças a Deus, e com o amor de Cristo, ele me curou. Amém. Hoje, graças ao Senhor Jesus, eu sou curada. E eu posso falar para mulheres, você mulher que está assistindo agora, você pode ser curada de traumas que a sua vida, alguma época da sua vida gerou abusos, até mesmo de palavras. Eu fui curada. E a cada dia eu tenho sido curada, moldada através do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que forte isso. Muito forte mesmo, hein, dona Helene? Isso aí, a Helene, quando ela fica sem palavras, assim. Não, eu vou mergulhando na história da pessoa, né? Ainda mais quando normalmente a gente não sabe os detalhes. Porque para nós, como mulher, né, a nossa pureza, você que foi guardada ali, criada na igreja, então tinha aquele pensamento, né, do casar virgem, de repente você é completamente violada, né, sofre uma violência dessa, e por muitas vezes a mulher acaba se sentindo culpada, Sim. né, então você, mulher que um dia passou por isso, não se sinta culpada, você não tem culpa da violência alheia, né, e como é que foi esse início de casamento? Porque duas pessoas com criação completamente diferente. Gente, eu falo que Deus, ele... E, um detalhe que eu esqueci de contar pra vocês. Eu morria de medo pelo fato do meu pai ter nos abandonado. Eu morria de medo de casar e ele me abandonar. Então, eu espelhei muito o meu pai no meu esposo. Tanto que eu tive que fazer um tratamento referente a isso, porque eu olhava muito o Leandro como o Fiuza, né? Que o nome do meu pai é Fiuza. E eu falava, meu Deus, meu Deus. Quando a gente foi para casar, um mês antes do casamento, ele pintou a casa de uma cor. E eu não gostei. E a gente deu aquele quebra-pau. E o Leandro é um homem que ele não vai atrás. Se eu falasse, não, tá bom, me perdoa, tô errada, tal. Eu lembro que eu tava indo embora para casa, isso era tarde da noite, a gente tinha discutido. E eu falei, no meu pensamento, até mesmo pro inimigo não escutar, eu falei, Deus, se ele realmente é meu marido, o homem prometido, aquele que eu falei que eu quero um homem trabalhador, mas cheio da tua presença, se realmente é ele, Pai. E ele nunca foi de ir atrás por conta de discussão. Falei assim, antes de eu colocar a mão no portão, ele vai chegar e vai falar, vamos sair para conversar. Ai, varão. Quando eu fui colocar a mão no portão, ele buzinou. Ele falou assim, vamos sair para conversar. Eu falei, pronto. Ele podia separar de mim, terminar comigo, eu ia voltar com ele, porque eu sabia que era um sinal de Deus. Então, no começo foi difícil. A Daiane é 8,80. A Daiane intensa demais. A Daiane é sanguínea, mais lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas é sanguínea, né? Tem esse temperamento. E se não, eu acredito assim, não tinha outra pessoa para Daiane. Tinha que ser o Leandro. Vamos fazer 19 anos agora em novembro, dia 13, 19 anos para a glória do Senhor. Ele é o meu marido excelente, meu companheiro, meu amigo e meu sacerdote. O Leandro, ele é um pastor amado. Pastorzão. Já tive o prazer de estar com ele em alguns locais assim e ver ele levando a palavra. Meu Deus do céu, o fogo desce, né? O fogo desce. Quero ter essa oportunidade também de ver. É isso aí. E como é que foi a chegada das meninas? Ai. Porque transforma completamente, né, o relacionamento. A mulher já tem um outro serzinho ali para se preocupar.
A Nicole viveu um milagre, né, quando ela nasceu. Eu falo que eu não tenho grandes milagres, mas eu tenho os milagres, né? Quando ela nasceu, com 8 dias de nascida, minha mãe ainda estava cuidando de nós duas, né? De repente, minha mãe deu um estalo, falou assim, deixa eu ver a bebê. Eu tinha amamentado e colocado a neném virado, só que eu não sabia que neném virava. Ela virou, gorfou e voltou. Ela já estava roxa no berço, afogando com gorfo. Minha mãe pegou e ela estava fazendo curativo ao mesmo tempo, minha mãe comigo, né? Uhum. Ela não queria mostrar a nenê. Ela falou, Daiane, ora. Eu falei, o que foi, mãe? Aí ela levantou. Quando ela levantou, ela estava roxa ao redor dos olhos, da boca. A minha mãe sugou. Foi o que ela fez. Ela sugou a boquinha e o nariz. No instinto ali no mesmo. instinto. E eu já comecei a gritar. Minha sogra pulou da janela, pegou a menina e saiu correndo pro hospital. Aí chegou lá, os médicos falaram assim, o que a outra vozinha fez? Falou assim, ela sugou. Falei, tá correta, ela já tá bem já. Então, assim, a Nicole veio com a Daiane, que eu falava assim, mãe, tô grávida. Ela, mãe, ai, mãe, como que eu vou cuidar de uma criança? Mãe, eu sou uma criança, eu sou doida, eu sou muito intensa. Eu falava, mãe, eu não consigo, vou chorar. Ela falou, calma. E na minha gestação inteira, eu falava, Senhor, me ensina a ser mãe. Mas quando nasce um filho, nasce uma mãe. É maravilhoso, é maravilhoso. É isso aí. E aí, a segunda? A segunda já foi mais programada, né? Eu falava assim que a Como é que é o nome dela mesmo? Giovana. Foi a Nicole que escolheu o nome da Giovana. 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 E foi o Diego que escolheu o nome da Giovana. Coincidência aí. Ela que escolheu. Gigi é muito intensa. Gigi é a Daiane todinha. A Nicole é o Leandro, mais centrada, mais calma. Giovana sou eu. E às vezes é muito difícil para uma mãe ver no filho a réplica, sabe? Assim, é meio complicado. Ela dá ponto nó em água, dona Giovana. Mas é bênção do Senhor, porque filhos são heranças, né? Então, eu fui abençoado com a família maravilhosa. Leandro como esposo, a Nicole hoje, uma menina muito de Deus, a Giovana muito intensa, mas todos no caminho do Senhor. E você conseguiu passar para ela um pouco do que foi sua mãe na sua vida? Como foi essa introdução das meninas assim também na igreja, na questão da fé? Você conseguiu replicar isso? Lã, eu acredito muito que sim, porque a Nicole, ela conheceu minha mãe mais a fundo, né? A Gigi não, a Gigi era nova quando minha mãe, o Senhor recolheu. Mas teve um tempo também, antes de, quando a gente foi para a igreja que nós estamos agora, a Nicole, com 15 anos, ela, por conta de ter saído da outra igreja, ela ficou desanimada por não conhecer os jovens da igreja, nem nada. Então, ela começou a frequentar outros lugares. Aí teve um dia que eu olhei para ela, eu levei, falei assim, é a sua escolha. Era 16 anos. Ela foi num show que ela me pediu, e eu falei assim, filha, a sua escolha, tá? Só que uma coisa, pode ter certeza que eu vou estar orando por você. Ela, tá bom, mãe. Aí ela foi, e eu dentro do carro, eu e meu esposo, nós oramos e falamos, Senhor, cuida dela. Porque eu não vou ficar obrigando também, está indo num lugar que não quer, mas também ela é tua. Foi promessa do Senhor. Acho que ela foi 2 vezes. Depois ela começou a se envolver. Por quê? Porque ela viu o pai, a mãe sempre. Porque nós somos exemplo. Exato. Não adianta. Eu posso falar muito aqui. Eu posso falar muito por causa das minhas filhas. Mas se ela não vê as minhas atitudes, não adianta. Então eu orava muito. Eu falava assim, filha, quando ela ia dormir, depois que ela vinha de lugares que não era igreja, eu ia lá, orava por ela, agradecia. E ela começou a se envolver com o pessoal da igreja, né? Falei, não, vamos, o pessoal da igreja se envolve. Ela foi se envolvendo. Hoje, a Nicole... Se puder, mora dentro da igreja. Mora dentro da igreja, literalmente. Assim, mas é gostoso. Qual o paralelo que você vê, assim, da sua família, quando você é solteira, para hoje a família que você tem ali com o seu esposo e suas filhas? Como assim? A diferença, qual é a principal diferença do ambiente? O que você vê de muito diferente do que era?
Bom, de muito diferente, na verdade, foi a escassez, né? A escassez e... É forte eu falar isso, mas meu pai não ter sido verdadeiro com a gente. Porque isso já estava acontecendo há um tempo. Uhum. Ele lutava contra o homem carne dele. Só que ele deixou vencer, né? Porque fala assim, que quando a gente alimenta os frutos da carne, é isso. E eu sei que ele teve uma constante luta, né? Hoje eu perdoei meu pai, porque antes da minha mãe falecer, ela falou assim, perdoa o seu pai. Porque não existe ex-pai. Não existe ex-mãe. Mas perdoe ele. Porque ela perdoou, né? Uhum. Então, assim, a diferença é que eu consegui introduzir o meu esposo. Meu esposo é um pai muito presente, sabe? O meu pai já não era tão presente por conta da escassez, então ele era muito raro nós sentarmos e conversarmos. Eu lembro que cultos familiares era eu, meus outros irmãos e minha mãe. Meu pai, ele era pouco. Nós não conseguíamos conversar muito com meu pai. Era muito trabalho e pouca atenção. Então, assim, entre hoje minha família e a minha família é a atenção. Certo. Não adianta, a gente quer dar tudo, mas não dá atenção para os nossos filhos. Tanto que quando a gente faz o culto familiar, eu acho muito engraçado. Nicole e Giovana já pega celular para filmar o pai pregando. Então, isso é gostoso de saber que o meu esposo tem sido um exemplo como pregador para elas, entendeu? Verdade. Então, elas amam filmar. Ai, pai, que palavra maravilhosa. Ai, pai, sabe assim? E elas não gostam muito eu cantando, não, mas, né? Não gostam muito, não. Mas, assim, essa família, essa união que nós temos, mesmo que passando por diversas situações complicadas, né? Porque processos existem e vão existir até chegarmos à estatura do varão perfeito, não é fácil. Elas verem essa introdução da fé que eu recebi, né, na minha infância, e eu sempre falo. Tanto que uma vez eu lembrei, a Nicole com 8 anos, nós já estávamos com uma empresa grande, né, numa transportadora, e nós estávamos com um problema muito difícil de resolver. Esse problema era financeiro. Recebemos de um órgão que falava assim, se você não pagar esse valor até amanhã, nós vamos bloquear a emissão de nota. E nós precisávamos de nota, que nós trabalhávamos para empresas grandes. Sim. E eu cheguei em casa, minha mãe estava lá, eu falei, mãe, é agora que nossa empresa vai falir, aconteceu isso, e eu chorando na sala. Minha filha, Nicole, estava escutando. Ela foi orar. Aí isso eu saí, fui resolver outras coisas. Do jeito que eu cheguei, eu deitei na cama e dormi, sem mexer no meu guarda-roupa. O que aconteceu? A Nicole, nessa oração, Deus falou para ela assim, Nicole, avisa pro seu pai, pra sua mãe, ela escreveu uma cartinha, que amanhã o milagre já está liberado para a vida deles. Só que ela falou nas palavras dela, né? Eu acordei, escovei meus dentes, fui orar, o Leandro foi para a empresa, falou, Daiane, é Deus que vai agir. Eu vi a carta, abri o guarda-roupa para ver a carta. Aí eu tirei uma foto e mandei pro Leandro. Falei, Leandro, olha aqui, que a Nicole acabou de... Na verdade, ela tinha deixado. Olha o que aconteceu. Ele pegou e mostrou para os funcionários. Os funcionários estavam todos parados porque precisava dessas notas. De repente, o Leandro recebe... Depois que eu mandei a foto, o Leandro recebe uma ligação. Falou assim, você é o Leandro Carvalho? Eu falei assim, sim. Ah, obrigado, você já pagou, já pode emitir nota. Paguei? Amém, paguei. Gente, foi uma quantia muito grande. E foi paga. Agora, me pergunta, foi Deus. Porque Deus usou a Nicole para falar. Então, assim, a gente foi vivendo de milagre, a gente vive de milagre em milagre, né? Assim, provisão. Aonde a gente acha que não vai ter, tem. Então, assim, é usar a fé, né? O que eu vejo, assim, de toda a sua história, você, realmente, a palavra que define você é fé. E tem algum versículo que você tem ele como um versículo da sua vida? Não? Tem 2, eu falei, né? É Hebreus 11:1, que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e é a prova daquilo que não se vê. E eu tenho o João também, que fala assim, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi através da verdade que os meus pais passaram para mim. Hoje, todos os dias, eu sou liberta. Eu sou liberta de traumas, de mágoas, de palavras que me feriram, de situações, de críticas. A cada dia que nós conhecemos mais a palavra do Senhor, nós somos libertos, né? Amém. 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 Ei, dona Helene. Intensa, né? Intensa, essa é menina. demais. Enquanto você toma mais uma aguinha, eu tenho um recadinho pra você. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar para vocês da Vidros Magno. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado para fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrátil, telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante, vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnos fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Pessoal, tô aqui para falar da Formen by Amaryllis, a melhor loja de roupa masculina que você vai encontrar, com certeza. Eles estão localizados em Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, mas fornecem através de entregas para todo o Brasil. Então, aqui tá o QR Code, você entra lá, pode pesquisar, top nos sapatos, couro legítimo, você vai se surpreender. Olá, eu vim aqui falar para você da Boutique Amaryllis. Fica localizada lá em Santana do Parnaíba e também tem uma outra unidade que é em Pirapora do Bom Jesus. É uma loja que eu adoro, faço uso das roupas de qualidade para todas as idades e tamanhos. E eles estão agora com uma coleção nova de alfaiataria de linho, já para o verão aí 2024. Vocês precisam conhecer a boutique, vai lá, conheça a Leude, o David, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Boutique Amaryllis. Já estamos de volta, dona Elaine. Quantas experiências, né? E ela com medo, ó. Imagina. Não, tem cara de apresentador de podcast, não Ai, tem? gente, Tem. Vai sair mais um amém. podcast. Vai sair aqui. mais um Recebo, podcast aqui, Jesus, ó. recebo. É isso aí. Dai, você falou muito assim, eu percebo que o cerne da fé da sua família foi a sua mãe. Sim. E como foi a partida dela? Minha mãe é meu espelho, sabe? Aquela irmã do coque, aquela irmã que sempre estava pronta para ajudar. Ela tem sido meu espelho. Na verdade, a minha mãe ela já sabia da partida dela. Como assim, Daiane? Foi em fevereiro de 2017. Acho que era carnaval. Ela veio para São Paulo, que ela morava no interior, em Sorocaba. Ela veio exumar o corpo da mãe dela. E ela falou, Dai, vamos lá comigo? Falei, vamos, mãe. Chegamos lá, ainda não tinha, acho que fala como que é, decomposto, tudo. E aí ela recebeu um papel falando para ela voltar dia 29 de março, né? Isso foi em fevereiro, dia 29 de março. Aí ela olhou para mim e falou assim, filha, dá para um dos seus tios esse papel. Eu falei, por quê, mãe? Minha mãe era muito de viajar, porque ela era missionária também, né? Então ela ia fazer viagens. Ela falou, a mãe vai fazer uma viagem para casa do pai. Eu falei, que pai, mãe? Seu pai morreu, mãe. Ela falou assim, para casa do pai. Eu estou indo embora. Eu falei, ai, mãe. Porque ela tinha essa mania, né? Eu falei, ai, mãe, para com graça. E ela já tinha quantos anos? Ela tinha 58 anos. Nossa, super jovem. Nova. E ela falava que a partida dela ia ser rápido. Ela ia morrer como um passarinho, muito rápido. E ela falou isso pra mim. Foi na casa de algumas amigas, orou, profetizou aqui em São Paulo e voltou pra Sorocaba. Nesse voltar, no dia 8, dia das mulheres, né, 8 de março, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, a senhora tá bem? Ela falou, filha, eu acho que eu tô com, como que fala? Virose, porque ela amanheceu vomitando e passando muito mal. Eu falei, mãe, vai no médico. Ela falou, tá bom. Aí isso foi numa quinta, sexta, no sábado, ela falou pra minha irmã, eu não aguento mais, me leva no médico, porque ela tinha ido, falaram que era virose, voltou pra casa, continuou passando muito mal. No sábado, levaram pro médico, o médico descobriu que o rim dela tinha parado. Meu Deus. Aí falou que ia internar, a minha irmã me ligou, eu tava em São Paulo, eu falei assim, ela falou assim, Dai, a mãe vai internar. Na hora eu desliguei o telefone e falei, minha mãe é forte, daqui a pouco ela tá bem. Aí o Espírito Santo falou assim, não, deixa tudo e vai ficar com a sua mãe. Isso era meia-noite, eu fui,
Fui com o meu irmão, né? Falei assim, Jorge, vai comigo, me leva, depois você traz o carro. Ele, tá bom. Cheguei lá, ela falou assim, filha, tô com virose. O médico falou pra ela que era dengue, pra não falar que o rim tinha parado. Isso eu fiquei no sábado, no domingo eu fiquei a noite toda com ela. E ela começou a sentir falta de ar. Isso num pronto-socorro, num postinho. E esperando pra liberar, pra ter uma vaga pra ela no hospital. No domingo à noite, ela falou, Dai, ora pra mãe, que eu tô com uma falta de ar. Aí eu orei por ela, ainda ela brincou comigo. Falei, sua fé não tá muito boa não, porque não melhorou. Não. Aí, nisso, meia-noite, recebemos que tinha uma vaga para ela no hospital. Fomos de ambulância. Quando chegou lá, ela piorou, porque eu fui fazer a entrada dela, ela ficou no corredor. No corredor tinha muita gente, então ela se desesperou. Aí a falta de ar, a falta de ar aumentou. Quando eu fui ver ela, os enfermeiros já estavam socorrendo ela, né? Aí na segunda-feira eles falaram assim, você não pode ficar aqui. Na segunda-feira de manhã você volta. Voltei. Aí a doutora falou assim, Daiane, eu vou ter que entubar a tua mãe, porque ela tá com muita falta de ar e ela não fica quieta. Eu preciso entubar ela. Tá, entubaram ela e foi de mal a pior a semana. E eu sempre orando. Todas as visitas eu orava. Quando foi na quinta-feira, o Espírito Santo de Deus falou assim, eu vou recolher a tua mãe. Eu cheguei em casa, a minha irmã sentiu a mesma coisa e a gente começou a orar. E Deus falou para um pastor, falou assim, avisa os irmãos, os familiares que eu vou levar. Isso foi numa sexta-feira, meio-dia, Deus recolheu ela. Mas ela sempre falou, ela falou assim, agora eu tô indo para casa do pai. Já tinha então, fé. assim, foi poderoso. Até mesmo o velório dela, se eu não tivesse tão triste, eu tinha sentido muito a presença do Senhor, porque pessoas aceitaram Jesus. Olha até só. mesmo ela... Propósito. Meu Deus, hein? Olha os Mesmo né, na morte ali, ela conseguiu trazer vidas para Jesus. Dai, como eu disse aí, no começo do episódio, né? Eu vejo lá que você posta bastante devocionais na sua rede social. Me explica um pouquinho como que é essa rotina. Você tem até uma maneira carinhosa que você chama suas seguidoras lá. Fala desse trabalho que você faz. As minhas realezas. Já chamei de muitas coisas, de amores, de amoras, mas hoje é realezas, porque é realezas do Senhor. Na verdade, o Senhor, ele tocou meu coração desde que Instagram, de eu falar sempre do amor dele, né? Então, meu devocional, eu acordo cedo, né? Eu, antes de pôr o pé no chão, eu já agradeço, aí eu desço para a sala ou vou para o escritório, e aí eu faço o meu devocional. E eu gosto de postar, eu gosto de falar assim, principalmente quando o Espírito Santo toca em algo, aí eu falo, assim, sobre isso. Porque, e eu tenho, assim, retorno, né? Eu tenho bastante retorno, graças a Deus. Até mesmo do cabelo careca já tenho retorno. Vocês acreditam que eu tenho retorno? Eu vou contar uma experiência bem rápida. Pode falar. Teve uma vez, mãe, dona de casa, empresária, é uma correria. Eu coloquei a máquina que eu mesmo corto, coloquei a máquina e coloquei o pente. Eu esqueci do pente. Nossa. Eu fiquei careca. Mostra essa careca aí, Emerson. Agora já Gente, melhorou um pouquinho. Semana eu fiquei passada careca, tava mais careca que isso. Eu fiquei careca. Eu me senti tão feia, porque eu achava... sabe assim, deu a sensação que eu tava doente. Aí eu fiquei 2 dias sem aparecer. Aí teve uma hora que o Espírito Santo falou assim, aparece. Você precisa falar isso. Eu apareci nos stories e falei assim, gente, cabelo cresce, eu errei, mas não se pegue com isso, porque cabelo cresce, você é linda de qualquer forma. Falei isso. Teve uma moça que entrou em contato comigo pelo direct, falou, Dai, a gente acabou de receber um diagnóstico da minha mãe de câncer. E ela tava vendo seus stories. E ela tava tão triste porque ia ter que cortar o cabelo. Quando ela viu você, falou assim, não, vou cortar, vou ficar bonita que nem ela. Olha só. Isso tem uns 2 anos e meio. Sempre tem um propósito. Aí eu falei assim, então corta o cabelo, manda foto. Ela mandou foto pra mim. Aí ela mandava foto quando ela tava fazendo, né, os tratamentos. Aí quando foi finalzinho do ano passado, ela falou, a minha mãe recebeu o diagnóstico e ela tá curada. Eita, Glória a Deus. Pra glória do Senhor, tudo. O cabelo vai crescer. Vai cabelo vai crescer. O meu não, mas cresce. Dai, com tudo que você pôde falar aqui pra gente, Amém.
Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e se você pudesse resumir a sua história em 1 minuto, como que ela seria? Se eu pudesse resumir, bom, a minha história em 1 minuto é milagre, né? Resumir que em tudo eu vi a mão de Deus nos meus processos, nas minhas experiências, tudo foi. Eu sempre falo, eu tenho essa frase, que nunca será sobre mim, sempre será sobre ele. Então, tudo que eu passei, todos os traumas que eu vivi e que eu fui curada, é porque tem um propósito. Então, a minha vida se resume ao propósito do Senhor. Amém. Glória a Deus. E aí, dona Elaine? Gostou do episódio? Gostei Princesa. muito. A minha liderada medrosa. Dai, muito obrigado. A gente se sente honrado aqui pela sua presença. Você que quer seguir a Dai, o arroba dela tá aqui na descrição do vídeo também e tá passando aqui, aqui embaixo, né, Sansão? Lá, a Sansão já colocou lá. E você quer mandar um beijinho pra alguém? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a vocês, né, que abriram as portas para que eu viesse falar um pouco da minha experiência, né. E eu quero agradecer a Deus, né, pela vida do meu esposo, Leandro, pelas minhas filhas Nicole e Giovana, por essas pessoas que o Senhor me deu, né, me abençoou. Eu tento ser sempre, cada dia mais melhor. Amém. É isso aí, Elaine. É forte. É forte. Como diz o Sansão. Acho que hoje mostra a força da mulher, né? Que se apega na promessa. E quando você tem uma promessa, vai se cumprir. Amém. E hoje ela tem essa família linda aí. Né? E vai inspirar muitas meninas aí. Gente, você que assistiu até agora, não pode deixar de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com todo mundo. Olha quantas chaves foram liberadas aqui hoje, hein? Então compartilha com o maior número de pessoas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E eu te espero na próxima semana.